Quero começar deixando com você um texto da Palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. É um texto que precisa ser sempre lido e relido e pensado por todos nós. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 7 de novembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, para muita gente esse final de semana foi extremamente agitado por conta do Enem. Tem gente que foi, tem gente que nem foi, que não pôde ir, enfim, nós temos aí essa discussão que envolve a ocupação das escolas. Já discutimos esse assunto aqui no nosso Debate 93, mas o tema da redação do Enem agora, 2016, foi caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse foi o tema, né? E aí nós vamos estar discutindo esse assunto aqui, porque afinal de contas, o que você achou desse tema escolhido para o Enem? Você acha que foi uma coisa aleatória? Faz parte de uma reflexão mais ampla? Se você fosse fazer a redação, quais seriam as suas propostas para o combate à intolerância religiosa? Querido ouvinte, participando conosco aqui através do nosso WhatsApp 968038319. Olha, em entrevista à BBC Brasil, o senhor Paulo Edmar Luz, que pleiteou o cargo de vereador de São Paulo, contou que sofreu preconceito por se apresentar como ateu. As pessoas, segundo ele, brigaram com ele porque ele disse que ele era ateu. Você conhece pessoas do seu relacionamento que afirmam que não acreditam na existência de Deus? Qual é a melhor forma de demonstrar o amor de Deus e mostrar a existência dele àqueles que afirmam ser ateus? Como respeitar os que pensam diferente? Ainda dentro do campo do Enem, mas numa visão diferente, no Pará, uma estudante foi eliminada do Enem depois de ser flagrada com um celular e um pacote de biscoito. Ela foi eliminada do exame, um boletim de ocorrência foi registrado. Burlar regras para se dar bem. Você conhece alguém que está sempre agindo assim? Como frear o impulso de querer sempre se dar bem, custe o que custar? O que nos orienta a palavra de Deus? Como é que a gente trabalha esse assunto na nossa vida, no nosso dia a dia? Outro tema, na igreja é um, em casa é outro. Olha aqui, ouvinte dizendo, JR, meu marido é uma bênção, é nossa congregação. Olha lá, ele é um homem compreensivo, ele é um ótimo líder, dono de uma boa palavra, mas em casa ele é péssimo. Não sabe agir com nossos filhos e muito menos comigo, diz a nossa ouvinte. Nossa casa é uma bagunça, sem limites e sem regras. Como agir com alguém que é uma bênção na igreja e é terrível dentro de casa? Será que tenho que procurar o pastor e dizer o que realmente acontece e quem ele é? Chego a amar e a odiar o meu marido ao mesmo tempo? Pergunta a nosso ouvinte, isso é possível? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. O que pensa, pastor, o senhor inicialmente sobre esse assunto? Na igreja é uma pessoa e em casa é outra. Bom dia, JR. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, ouvintes da 93. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui participando do debate. JR, o que a ouvinte está vivendo
tristemente uma realidade de boa parte das pessoas. Muitas pessoas vivem esta luta entre o comportamento particular e o comportamento público. Aliás, há estudos sobre o comportamento social do brasileiro que aponta que há um traço cultural. O brasileiro, ele tem o comportamento em casa, a ética para dentro de casa, os valores para dentro de casa e a ética da rua, a ética pública, a ética que ele vive lá fora. Essa separação de comportamento, essa diferença de comportamento, portanto, é um traço da população brasileira. Faz parte de boa parte do comportamento das pessoas. Agora, nós precisamos entender que a conversão, quando a pessoa se volta para Deus, precisa haver uma mudança nisso. E é preciso abandonar essa duplicidade e adotar um comportamento íntegro, ou seja, um comportamento único, em casa, na igreja ou em qualquer lugar. O comportamento deve ser o mesmo. Pastor Luciano Rede, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe, prazer estar aqui mais uma vez. Concordando com o pastor Gilto e ampliando um pouco essa palavra, 1 Timóteo capítulo 3, ela vai tratar sobre as características e qualidades essenciais, necessárias para um líder, para aquele que almeja o ministério, aquele que almeja o episcopado. E dentro dessas características essenciais, não é uma característica que pode se ter ou não, uma característica essencial, obrigatória, está em cuidar bem da sua própria casa. Porque se ele não governa bem a sua própria casa, se ele não cuida bem da sua família, como ele cuidará das coisas de Deus? Interessante, Jota, que a esposa dele diz que ele é uma bênção na igreja. Infelizmente, como o pastor Gilto falou, a gente falou em off aqui, isso é um caso que parece ser exceção, mas não é. Eu não sei se é o desgaste, eu não sei se são as crises que os pastores, que os líderes lidam o tempo inteiro, faz com que em casa é como se ele perdesse a paciência, mas ele necessita obrigatoriamente, biblicamente, se tornar uma bênção primeiro dentro de casa, para depois ser na igreja. Irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja também bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Diz a nossa ouvinte, em nossa congregação, ele é compreensivo, é um ótimo líder, dono de uma boa palavra, mas em casa ele é péssimo. Bom dia, JR, queridos ouvintes, debatedores. Essa é uma questão que tem um conjunto de matizes diferenciados, de cores diferentes. Eu gostaria de levantar uma apenas aqui, a questão cultural do machismo. O machismo, com certeza, ele está também colocado isso aqui. Por quê? O machismo, ele faz parte da cultura brasileira. Há muito pouco tempo é que essas questões começaram a ser criticadas e combatidas. E isso entra para o comportamento das pessoas. Então, a pessoa, na igreja, no ambiente de trabalho, evidentemente, ele se comporta como todos os demais. Às vezes tem seus talentos, seus dons e até seus conhecimentos para ser um bom líder, etc. Mas quando chega em casa, ele passa a ser o macho dominante da casa e aí entra esse comportamento distorcido, no meu entendimento, né? A atuar no seio familiar. Pastora Adriana Félix é a nossa menina da mesa de hoje, pastora da Nova Igreja e fundadora do Ministério Mulheres Extraordinárias. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Que pensa a querida irmã dentro agora da perspectiva feminina sobre esse aspecto que envolve muitos relacionamentos? Já vimos aqui que infelizmente não é uma exceção e também não é a regra. Então estamos aqui entre a exceção e a regra. Bom dia, JR, bom dia a todos os pastores da mesa. Assim, eu fico muito feliz de ver a colocação, mais uma vez, muito sábia, muito própria do deputado, porque eu creio, assim, que esse é um fator principal. Eu acho que tem várias coisas envolvidas, mas eu acho que a questão cultural, essa questão do machismo, ela é uma coisa muito forte, ela passa a ser muito mais forte dentro da igreja. Né, onde você tem vou colocar um temor muito grande, muitas vezes estou colocando aqui com relação à mulher, né, de estar ferindo
princípios bíblicos, quando ela se opõe ou quando ela toma uma posição contrária àquilo que o marido está dizendo, o que na verdade é um entendimento bem errado daquilo que a palavra de Deus diz. Mas eu creio sim, isso é uma realidade, a gente convive com mulheres o tempo todo, então você vê casos e situações que você não acredita que possam estar acontecendo dentro de casa, assim, situações que você fala, meu Deus, isso é impróprio em qualquer lar, em qualquer situação, muito menos dentro de casa, com homens que se dizem cristãos, que se dizem convertidos. Então eu acho que também a gente passa não só por uma conversão genuína, porque eu acho que isso, como os pastores já colocaram, isso tem que gerar a conversão, o encontro com o Senhor, o enchimento com o Espírito Santo, ele tem que gerar uma mudança muito profunda de comportamento mesmo. Isso é inaceitável que se converta e se não se mude um comportamento. Então, são várias as questões, como o próprio deputado falou, e assim, eu fico muito feliz que seja levantado, porque o preconceito é uma coisa que existe, né? O machismo é uma realidade muito forte e a gente precisa conversar sobre essas coisas e as mulheres precisam saber os direitos que ela tem, sim, de não se submeter a uma série de situações que ela não precisa se submeter. Com a gente no programa de hoje também o pastor Jorge Trindade, que é pastor auxiliar da PIB de Irajá, onde nós teremos hoje um grande culto da 93. Pastor Jorge, aqui um ouvinte contando o seguinte, olha, JR, lê baixinho. Então, pastor, eu vou ler baixinho, o senhor também, quando for comentar, o senhor acompanha aqui, viu? JR, não diz meu nome não, pois mamãe tá ouvindo. Minha mãe na igreja, JR, sempre foi a senhorinha de oração. Ora por todos, é muito querida por seu comportamento. Lá na igreja. Porque em casa, JR, é horrível. Amaldiçoou meu pai, que ainda nem é cristão. E não dá testemunho nenhum. Xinga palavrões, JR, dá vontade de falar com o pastor, mas eu acho que nem ele vai acreditar, diz a nosso ouvinte. Pastor Jorge, nesse tom aí, pastor Jorge. Bom dia, JR, bom dia, deputado Harold de Oliveira, os demais debatedores. Trago um abraço da nossa primeira Igreja Batista de Irajá, onde vamos receber hoje a Rádio 93 com muita alegria, com muito prazer. Parece que o problema é o mesmo da senhorinha e da senhora aqui do nosso e-mail. Eu fico preocupado com a causa, porque essas pessoas têm dupla personalidade, porque que eles são assim de um jeito no lugar e no outro lugar em casa de outro jeito. A impressão que me dá, JR, é que quando eles chegam em casa eles se sentem desprezados, impotentes, e as pessoas conseguem vê-lo como ela mesma, como ela é, na sua essência. Elas não conseguem mentir, elas não conseguem viver artificialmente, porque diante dela está uma pessoa que a conhece profundamente. Aí ela retira a máscara e acaba se revelando, como nós estamos vendo aqui. Então em casa é ela mesma. Isso. Fora de casa é uma personagem que ela mesma inventou. Positivo. É complicado, pastor Gilton. É verdade. O que acontece é que nós temos para cada ambiente a necessidade social, a pressão social e a necessidade pessoal de atender às expectativas de quem está naquele ambiente. Muitas vezes nós nos moldamos ao ambiente, sendo que em casa essas pressões não existem. Em casa nós nos comportamos como nós somos realmente. E aí, nesse ser o que somos realmente, nós mostramos qualidades, mas também problemas, defeitos de caráter, defeitos de personalidade. E nesse ser o que somos realmente, as pessoas que estão do nosso lado sofrem esse impacto porque esperam que a gente seja o que nós somos publicamente em casa da mesma maneira. Então, quando essa expectativa não é correspondida, há uma frustração, há uma tristeza, há até, quem sabe, uma vergonha de pensar que a pessoa que se apresenta tão bem publicamente não é nada daquilo quando está em casa. Mas olha, gente, quando Cristo estabelece o princípio do discipulado para treinar as pessoas que com ele andaram e andariam né? Como nós hoje também temos o mesmo princípio bíblico ali estabelecido por Cristo, embora o discipulado não seja exatamente um modelo criado pelo cristianismo, mas foi o modelo que Jesus escolheu. Dentro de um modelo de discipulado, você traz as pessoas para perto.
para verem não apenas o que você pensa, mas como você faz aquilo que você pensa ou como você não faz aquilo que você diz pensar, se é que eu me fiz entender. Então, como lidar com esse aspecto se o princípio bíblico é vem aqui para perto para ver como eu penso e como eu faço? E esta incoerência, essa hipocrisia de alguma forma para dizer, olha, fique longe e tudo mais. Evidente que você estabeleceu de maneira muito sólida que não existe perfeição. A pessoa, ela tem falhas, não é? Mas o que se apresenta aqui na igreja é uma coisa, em casa é outro completamente diferente. São pessoas, né? Personalidades absolutamente antagônicas, mas se pensarmos que embora tenhamos a possibilidade de fazer o melhor, ainda assim vamos ter falhas, a exigência é muito grande. Mas se não for uma questão de exigência de fato, se for uma questão de a pessoa realmente, ela tem duas caras, né? Tem duas faces, ela é uma lá e outra cá, então nós estamos vivendo uma dificuldade. Quem é que é a pessoa falsa? É a falsa da casa, que na verdade não é tão ruim quanto parece, a falsa é a da igreja, que na verdade não é tão boa quanto parece, ou é um pouco de cada uma delas? É interessante, JR, que é esse pensamento que você está colocando, porque ao mesmo tempo que ele toca numa ferida, ele aponta para situações muito sérias. Porque é muito mais fácil você ser o mesmo dentro de casa e na igreja do que ser duas pessoas diferentes. O problema é, primeiro, que muitas pessoas estão insatisfeitas com aquilo que construíram dentro de casa. E aí, por estar insatisfeitas com o casamento, com o rumo que a vida tomou, por N situações que não cabe aqui mensurar, as pessoas começam a viver como que obrigadas naquele lá. E quando alguém vive obrigado, a tendência é viver desagradado o tempo inteiro. E com isso desagradando os outros, não tendo um pingo de paciência e sequer o cuidado de... Desculpa a redundância, mas de cuidar daqueles que ele diz amar. Uma outra opção, uma outra vertente é que muitas pessoas hoje, Jota, eles estão tratando o evangelho, sobretudo aí o ministério, não apenas como uma vocação, não apenas como um chamado, mas de fato como um trabalho, como aquilo que vai pagar as contas dele. E aí ele se sente obrigado em colocar uma capa, em vestir um papel para que não perca o salário e não perca a profissão. Você está abordando como se ele fosse um pastor, não é? Quer dizer, eu estou falando não é isso, mas no aspecto amplo. Mas aí pensando na irmãzinha aqui que a nossa ouvinte disse, ou mesmo no esposo da nossa ouvinte, que não necessariamente é um líder no sentido pastoral, evidentemente todo mundo é líder de alguma coisa, mas não nesse aspecto, a coisa aí ganha uma outra conotação, que não apenas a questão da obrigatoriedade, né? Então, e aí fechando aqui pro deputado falar aqui, respondendo o que você perguntou, eu acho que é falsa as duas atitudes. Portanto, a pessoa tem agido de maneira falsa nos dois lugares. Exatamente, eu também penso que ele está sendo falso, mentindo para os outros em casa e na igreja, nesse caso aí. Por quê? Porque se ele é crente, se ele se converteu, mas só o ato da conversão te transforma, te muda o pensamento e a tua preocupação permanente em fazer as coisas de acordo com aquilo que é o objeto da sua fé presente, depois que se converte. Não quer dizer que você não faça da maneira diferente, não faça errado. Faz sim, mas a preocupação é o fazer certo. O que não está colocado aqui nesse texto, está colocado aqui é que o negócio parece que é uma bipolaridade. Olha, mesmo. Irmão Haroldo, só para você ter uma ideia, uma ouvinte nossa conta, e essa é uma experiência bastante interessante, a de JR, eu tenho uma amiga que trabalha na casa de um pastor. E aí é claro que a turma pega mais no pastor, porque naturalmente ele tem as suas obrigações também, tem que ser exemplo dentro e fora de casa. Aí não vamos ficar reclamando de quem reclama do pastor, porque nesse caso aqui tem que reclamar mesmo. Mas pense nisso de maneira mais ampla, querido ouvinte. Diz o seguinte, olha, e que ele na igreja ele é uma bênção, na rua ele é uma bênção, mas na casa dele vive xingando. Ué, peraí, gente. O cara pode ser, ele pode até ser meio grosso, meio bronco. Agora, xingar, que xinga a família toda de cada nome, nem precisa me contar o nome não tô com essa curiosidade inteira não. Já chegou a agredir a esposa, as filhas, e não só verbalmente, mas fisicamente também. Aí eu ouvi dizer assim, o que fazer? Gravar
Mostrar para o pastor presidente ouvinte, para o negócio gravar ouvinte. Eu quero recuperar a linha que você estava trabalhando, JR, sobre a necessidade de discipulado entre líderes e liderados, entre líderes e líderes que atuam no ministério. Eu acho que essa dimensão é uma dimensão que nós não temos valorizado como deveria no contexto do exercício e da vivência da vida cristã. Quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de exemplo, essencialmente de exemplo. Nós estamos falando de vidas vividas e exemplos seguidos. Não é faça o que eu digo, mas é faça o que eu faço. Então, quando nós colocamos isso na dimensão de discipulado e trabalhamos com esses casos, nós nos percebemos, nós nos damos conta de que alguma coisa está falhando no processo de discipulado desses líderes de congregações, desses líderes de pequenos grupos, desses pastores e até mesmo dessas pessoas que lideram suas famílias. Alguma coisa não está funcionando, porque esses líderes estão vivendo a liderança sem terem aprendido ou sem terem mostrado que são capazes de viver aquilo que eles ensinam. Esse problema todos nós passamos, independente de sermos pastores ou não. O foco aqui no pastor é o exemplo que o ouvinte deu, mas os nossos ouvintes vivem, todos eles, a mesma dificuldade. Não podemos ser de um jeito aqui e de outro jeito ali, pastora. Eu posso estar sendo até bastante simplista, né? Mas, assim, eu creio na transformação do Espírito Santo. Eu sei que vocês creem nisso também. Então, eu não consigo conceber que a pessoa possa ser duas pessoas diferentes. Então, eu poderia dizer que há uma necessidade de uma conversão genuína, há uma necessidade, talvez, como o pastor Gilton colocou, de que de púlpito ou de forma do discipulado, essas questões sejam colocadas, sabe? De comportamento sejam checados, sim, talvez de púlpito, não direto com a pessoa, mas de se colocar exemplos práticos. Às vezes eu acho que muitas vezes do púlpito vem conteúdos que são muito, não vou dizer vazios, entenda o que eu estou dizendo. Abstratos, sem uma objetividade. Olha, nós estamos enfrentando esse problema. O que Deus diz a respeito do marido que maltrata uma mulher? O que a palavra diz? Que as orações dele são retidas. O que diz a respeito da mulher que toma uma posição diferente, ou que quando ela está em casa, ou o pastor e ele fala palavrões? Eu posso dizer, eu não vou dizer que ele está endemoniado. Eu poderia estar sendo assim, leviana. Mas, queridos, quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, tem coisas que não saem. Há coisas que não acontecem. Porque no mesmo lugar não pode sair uma fonte, não pode sair água salgada e água doce. Não pode sair palavrão e sair bênção. Não pode sair maldição e sair bênção. Não pode sair... Não tem condição. Então, eu diria o seguinte: ou não é convertido realmente, ou falta vida com Deus, que é outro problema, né? Porque à medida que a gente vê Moisés, num outro tempo onde o Espírito Santo não habitava nele, ele, quando tinha tempo com o Senhor, quando ele entrava para a tenda, a Bíblia diz que ele saía com o rosto reluzente. Ele não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, que mostra a vontade do Senhor, tem a palavra, mas o próprio relacionamento dele com Deus tornou ele um homem mais manso que existiu, né? Biblicamente a gente tem isso. Então eu acredito num poder transformador da palavra. Eu acredito no tempo que você se expõe ao Espírito Santo, ao Senhor, se você ter a sua vida transformada, de homens agressivos serem transformados em homens doces, homens carinhosos, mulheres que são violentas ou verbalmente violentas, ou enfim, serem transformadas. Mas acredito também que falta muitas vezes do púlpito que se toquem assuntos práticos da vida a dois, que tornem-se assuntos práticos, como uma situação dessa. Falta isso, falta se falar de sexo, se falar de gênero, se falar de relacionamento. Falta a praticidade da vida, do problema que a gente está tendo e que o mundo está jogando em cima de nós, dos nossos filhos, conteúdos que são terríveis de comportamento. Então, se a gente não falar, quem vai falar? Pastor Jorge. Na verdade, o e-mail não fala de idade. Eu, por exemplo, me converti aos 21 anos de idade, me casei aos 22 anos, e nessa minha trajetória, as informações que eu obtive foram as mais diferentes, e confesso que uma hora eu era uma coisa e outra hora eu já era outra coisa. Eu estava, enfim, amadurecendo a minha vida espiritual. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7 que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não queria fazer,
ele não faz. Ele não estava se referindo ao casamento, porque pelo menos na ocasião a gente sabe que ele não era casado. Então, quando nós olhamos para esse meio, e aqui a coisa é muito mais abrangente a nível onde se alcança esses alto-falantes, na verdade a gente pode entender que as pessoas precisam ser compreendidas na sua raiz, né? Eu acho que ele pode ser um cristão realmente e infelizmente não está orientado, está sofrendo, está doente. Há muitas pessoas doentes em nossas igrejas. Nós não sabemos a formação dessa pessoa. Hoje nós sabemos que há pessoas que apanham do marido e pensam que é normal, porque o pai batia nas crianças e batia também na mãe. Então essa formação das pessoas, nós não conhecemos bem o que está acontecendo aqui. E precisaríamos, nós sabemos com mais profundidade, nós precisamos entender que a cura, Jesus cura todas as pessoas. E essa pessoa de repente precisa de um choque para saber que ela está doente e que precisa de cura. Um outro aspecto dentro desse mesmo assunto é que, em geral, pensamos, este aí é uma coisa em casa e outra coisa na igreja. A proposta é de uma reflexão. E você? Conquistou meu coração. 93 FM. O tema da redação do Enem 2016 foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, usou seus perfis oficiais no Twitter e no Facebook para divulgar o tema da redação. Nas mesmas redes sociais, internautas se dividiram entre elogios ao assunto e o apontamento da polêmica que ele pode criar entre os adeptos de diferentes credos. O que você achou deste tema escolhido para o Enem? Se você fosse fazer a redação, quais seriam as suas propostas para o combate à intolerância religiosa? Pergunta aqui aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo aqui os nossos queridos e amados debatedores. JR, para falar desse assunto, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a história dos evangélicos no Brasil é a história de um povo que sofreu durante e sofre durante muito tempo com a intolerância por parte de grupos majoritários, né? Os cristãos evangélicos no princípio do século XX sofreram apedrejamento, tiveram templos incendiados. Então isso é um registro histórico. Segunda coisa que é preciso dizer ainda do ponto de vista de registro histórico é que na década de 40 os evangélicos encabeçaram movimentos contrários à intolerância religiosa. Isso eu estou apontando para dizer que se há alguém nesse país, no nosso país, que é contrário a qualquer forma de intolerância, é contrário a que haja religião oficial, que é contrário a que o Estado use seu aparato, seu poder para perseguir ou premiar esse ou aquele grupo religioso, se há algum grupo, são os cristãos evangélicos, que sabem muito bem o que é viver num ambiente de intolerância e já sofremos durante muito tempo. Então, é preciso pontuar que os evangélicos compreendem, os cristãos compreendem que a convivência pacífica entre pessoas com qualquer orientação religiosa ou de pensamento é o caminho para a vida em sociedade. Pergunto a vocês, entendem que isso foi algum tipo de provocação? Não, eu não entendo que seja provocação. Acho que o tema é um tema muito bom, é um tema oportuno, porque a questão da intolerância religiosa, como aliás de outros conflitos de minorias, tem sido utilizado como um instrumento político ideológico no Brasil para outros fins, para fins ideológicos, para fins de desconstrução. Distorcendo tudo, né? Desconstrução exatamente dos nossos valores históricos, culturais, que são fundamentados na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no judaico-cristianismo. E essas ideologias, elas não se conformam de que nós sejamos conservadores. Aliás, procuro inclusive depreciar essa palavra conservador, mas conservador nós somos, mas desde o Império Romano,
Desde que Cristo veio ao mundo e pregou esta nova era da graça, usando os mesmos fundamentos e não alterando em nada os 10 mandamentos, que são a base de todos os princípios comportamentais do Ocidente, ou pelo menos devem ser, porque nós somos conservadores. Então, quando surgem causas como esta, o conflito religioso existiu. Lutero começou, fez um grande conflito, fez um cisma. Sempre existiu. Exatamente. Então, houve realmente esse conflito, são questões de foro íntimo que acabam sendo externalizadas de alguma forma. Agora, no Brasil, o pastor Gildo já colocou, historicamente, os evangélicos, mas não são só os evangélicos, não. Na colonização, os padres franciscanos iam catequizar e destruíam a cultura religiosa dos indígenas, pô. Quer maior intolerância do que essa? E impunham o catecismo católico. Então, mas esses são estudos muito mais psicossociais que a gente tem que fazer para entender. Hoje, claro que existe intolerância religiosa, existe sim, mas o nível dessa intolerância, como o nível do racismo, como o nível de outros conflitos, eles foram muito exacerbados e aumentados pelo conteúdo ideológico de desconstrução dos nossos valores éticos e morais. Eu penso que esse foi um excelente tema, JR. Não vejo, em hipótese alguma, respondendo sua pergunta como uma afronta. Pelo contrário, uma provocação, né? Pelo contrário, eu acho que a intolerância religiosa, ela sempre existiu, né? Desde da época do Egito, ela sempre aconteceu e, na verdade, sempre foi imposta ao contrário ao povo cristão, né? Como se essa intolerância partisse dos ditos cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos, o que, na verdade, nunca foi. E é bom que se toque em assuntos como esse para ver o que a nova geração está pensando, como a nova geração vai caminhar, porque é dessa geração que já vai estar no poder, no comandando escritórios, comandando hospitais. Eu acho que precisa se parar para pensar um pouco nisso. Eu acho que, me permita, JR, mas o título já nos induz a saber, a identificar que a intenção exata qual seja, ou seja, não é um caminho para se discutir o assunto da tolerância, mas para se combater a intolerância religiosa. Pressupõe que já existe. Pressupõe, exatamente. Existe. Por isso que eu perguntei se não era uma provocação. O ouvinte dizendo: fiz a redação e confesso que eu não gostei, pois tínhamos que apresentar soluções para a intolerância religiosa e, sinceramente, diz a nossa ouvinte que fez o Enem, né? Se multa e prisão não resolve, o que mais podemos fazer? Questiona a nossa querida ouvinte, a quem eu quero agradecer. Aliás, os nossos ouvintes que fizeram a prova e que escreveram as suas opiniões agora ganham um destaque muito especial, porque isso nos ajuda aqui. Tem alguns ouvintes aqui, inclusive, dando os tópicos que eles discutiram. Pastora. É tão difícil isso, porque na verdade a gente sente isso muito na pele, né? Assim, até o próprio fato de muitas vezes você se apresentar ou se apresentar como pastor. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Você muitas vezes percebe uma mudança num semblante, né? Então, assim, são nuances pequenas que você já percebe um preconceito com relação a quem você é e aquilo que você acredita. E a gente viu isso agora atrás, né? Como partidos tentaram se beneficiar levantando esse preconceito religioso, né? Tentando suscitar essa questão dessa diferença, esse preconceito mesmo. Mas é um assunto bastante sério. Olha, aqui uma ouvinte nossa, pastora, disse o seguinte: acho que teve sim uma pequena maldade, pois os textos bases falavam sobre a laicidade do Estado. Sim. E que os mais sofridos são os da religião afrodescendentes, sendo que na nossa realidade muitos culpam a nossa doutrina de incitar a intolerância, diz a nossa ouvinte. Ontem eu recebi um vídeo, assisti ele hoje, por acaso, em que havia vou citar aqui, havia um debate entre um grupo, e ele levantava a Bíblia e dizia assim: aqueles ignorantes que creem nisso aqui, né? Nós precisamos acabar com isso para que nós possamos evoluir naquilo que pelo qual nós estamos lutando, né? Então você vê que há um preconceito claro,
tá? Não só de pegar a palavra, que é a base de toda da nossa sociedade, como o deputado colocou, mas como do preconceito contra aqueles que creem nisso, como se isso fosse uma ignorância, como se fosse um retrocesso, como se isso fosse uma posição que precisa ser extinguida, né? Para que se houvesse um avanço, né? A pastora tem razão. E essa... Talvez se resuma esse seu ponto de vista, pastor, no seguinte: a tendência, eu não sei qual é a origem disso tudo, desse materialismo, é não aceitar de forma nenhuma a transcendência do ser humano. Aquilo que transforma ou que faz do ser humano uma criatura diferente, uma criatura que não é como as abelhas. Porque o ideal, por exemplo, de certos sistemas políticos é que as sociedades sejam colmeias, onde tem o trabalhador que trabalha, produz, né, atende às primeiras necessidades, sobrevive, mas não se exerce plenamente. O ser humano, ele tem essa transcendência. E essas ideologias, essas políticas, esses comportamentos querem justamente desconstruir a transcendência do ser humano. Mas como? Isso faz parte da natureza humana. É onde nós temos o divino, justamente, é na transcendência. Então eu vejo que esse vai ser um conflito permanente que não vai se resolver, porque essa transcendência não vai ser, porque isso faz parte da natureza. O Estado, quando se apresenta como laico, ele não quer sugerir que ele não acredita em religião. Ele sugere que todos possam ter liberdade de escolher a sua religião. E nós encontramos preconceito do ateu para com aquele que crê qualquer coisa. Nós encontramos o preconceito do cristianismo entre si, entre denominações evangélicas, às vezes no comportamento e relacionamento entre igrejas pentecostais, renovadas, tradicionais, enfim. Então o preconceito, ele acaba existindo. Mas a ideia aqui é exatamente essa, que está uma fratura exposta, ou seja, vamos tratar dos evangélicos, porque eles não estão aceitando essas questões de gênero, não estão aceitando essas questões mais complicadas de se resolver. Então é isso que a gente vê aqui. E a questão ainda vai ser muito mais complexa, JR, me permite um minuto só, porque os evangélicos cada vez se massificam mais no Brasil. Demonstração agora num outro viés que não tem nada a ver com o nosso debate aqui, que é o viés político, o espaço que os evangélicos estão ocupando nessa área. Tudo isso gera outros tipos de conflitos e exacerba esses conflitos. A questão da intolerância, a palavra intolerância, ela é extremamente ampla. Quando se fala de intolerância religiosa, ela deve ser respeitada. As pessoas têm que ter tolerância com os religiosos que pensam diferente. Mas, em geral, isso é uma proposta para levantar uma lebre e aí, enfim, discutir talvez outros assuntos que não sejam exatamente aqueles que aparentemente estão no foco. Mas o pastor mencionou a questão dos ateus e aí entramos num outro tópico que, em entrevista à BBC Brasil, Paulo Edmar Luz, que pleiteou o cargo de vereador, acho que ele não foi eleito, né? Dá uma olhada para mim se ele foi não, né? Pleiteou, né? Contou que sofreu preconceito, agressividade e desconfiança por ser declaradamente ateu. Segundo ele, as zombarias e ataques aconteciam tanto pelas redes sociais como pessoalmente. Especialistas em comportamento social apontam que é difícil ser ateu no Brasil porque negar a existência de Deus é contrariar o modo de viver da maioria da população. Entre aspas, mexer com Deus é como mexer com a mãe, fecha aspas. Esta foi a frase do senhor Edmar. Você conhece pessoas do seu relacionamento que afirmam que não acreditam na existência de Deus? Qual a melhor forma de demonstrar o amor de Deus e mostrar a existência deles àqueles que afirmam ser ateus? E como respeitar os que pensam diferente? Eu tive uma amiga do tempo que eu morei no Espírito Santo e assim, foi um choque para mim quando eu descobri que ela não cria em Deus. E foi uma situação muito ruim, que o filho tinha sido diagnosticado com câncer. Então a primeira coisa que eu fiz foi chegar e conversar com ela e colocar, né, o poder de Deus para aquilo. Ela parou e falou assim: Adriana, você não sabe, mas eu não creio em Deus. E eu confesso que eu fiquei chocada. Né? Eu falei assim, eu não estava pronta para aquela resposta, né? Então, assim, mas a conversa foi fluindo de uma forma tão tranquila e assim, e não tem ou a pessoa experimenta
porque você não vai conseguir racionalmente que ninguém creia em Deus, né? É algo que você experimenta, que se vive. Mas não é uma, assim, eu confesso que na hora eu fiquei chocada com a situação, como assim, tanto tempo junto e eu não sabia disso, enfim. Mas eu vi também da parte dela um respeito muito grande com relação àquilo que eu cria. Então, assim, é difícil você não ser... a gente tem dificuldade com pessoas que são diferentes da gente. Seja na forma de vestir, seja no comportamento, seja... enfim, é diferente na forma de pensar. Você tem uma certa rejeição, sim. Infelizmente, isso é da natureza humana. Você se junta com quem pensa igual, com quem caminha igual, com quem tem quem tem empatia com você com relação a algumas questões. Mas nós temos que aprender. Isso é uma coisa que se aprende. E eu acho que a questão é respeito. Simplesmente assim. Você tem que respeitar o outro na posição dele. E nós, como os cristãos, como aqueles que eu volto a dizer, como que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, a palavra de Deus diz que não é por força, mas é pelo poder de Deus. Então eu creio também no poder da oração com relação a todas essas coisas. Nós cremos na palavra como a verdade. Então, às vezes é difícil você olhar o outro e falar assim, meu Deus, como você não crê naquele que é tão vivo para mim, naquele que é tão presente na minha vida, você não sabe o que você está perdendo. Mas assim, é um respeito, e eu acho que precisamos desenvolver isso em todas as áreas, inclusive com relação a gênero também. Tem que respeitar, tem que se entender que o outro tem o poder de decidir o que ele quer fazer da vida dele. E qual a nossa postura? Crer na palavra. Então, se a gente crê que a oração ela é efetiva, que ela tem poder, vamos orar por eles e respeitar e amar. A escolha assim pela atitude de não crer, né? É uma atitude essa, né? Essa escolha, ela é tão singular que existe no falar comum a expressão sou ateu, graças a Deus. Então, essa é uma escolha que muitas vezes não vem da racionalidade das pessoas. Não vem de uma pesquisa, É claro, existem pessoas que optam por não crer a partir de toda uma pesquisa, mas normalmente é uma frustração, normalmente é uma perda de horizonte, normalmente é uma experiência vivencial traumática que leva a pessoa a descrer. Como algumas experiências levam as pessoas a crer, outras são levadas a não crer. Então, eu acredito que a discussão sobre crer ou não crer em Deus passa muito mais por uma análise do que acontece com a vida das pessoas. Nós temos, por exemplo, que o grande mundo ateu hoje é a Europa. E qual é a história recente da Europa? A história recente da Europa são guerras e mais guerras, culminando com a Segunda Grande Guerra, com milhões de mortos, com centenas de famílias destroçadas, com uma Guerra Fria que depois do final da Segunda Guerra traz a ameaça nuclear, a ameaça atômica. Os mísseis nucleares da União Soviética naquela época estavam apontados para a Europa, os mísseis nucleares dos Estados Unidos estavam apontados para a Europa. Viver na Europa era viver sem horizonte. Então, a atitude de não crer, para mim, é fruto de toda essa experiência de trauma, de decepção, de perda de expectativa, de perda de futuro. E aí eu acredito que entra o Evangelho com a mensagem de esperança. É com essa mensagem de esperança que nós vamos mostrar que não faz sentido não crer, que a única opção válida é crer. JR, é muito mais difícil ser ateu. Muito mais difícil. É difícil você aceitar que alguém algum dia acendeu um pavio, houve uma grande explosão, dessa explosão nasceram bilhões de planetas, de galáxias, planetas. No meio disso tudo aí apareceu um planetinha chamado Terra, com água salgada, água doce, e saiu lá um macaco que depois se transformou num ser humano inteligentíssimo. Olha, defender essa tese realmente é muito difícil, ter ateus por aí, mas nós precisamos respeitar mesmo assim. Eu utilizo todo tipo de crença para conversar com elas e aprender com elas. Certa ocasião, uma pessoa religiosa foi à minha casa, de uma determinada religião, e conversou comigo e tentou me convencer. Eu estava doente naquele domingo, não fui à igreja, e eu fiz 15 perguntas a elas que ela não soube me responder. Ela disse: eu vou pedir para que o meu líder possa vir aqui falar com o senhor, porque eu fiz de conta que eu estava aprendendo, interessado em saber. E a pessoa que me evangelizava não sabia responder coisas básicas do cristianismo em 15 perguntas.
E aí eu abri o jogo para ela, não, filha, na verdade eu sou um pastor e eu sei todas essas respostas, eu só queria saber, a parabenizei pela maneira dela evangelizar, pelo cuidado que ela tinha de programar uma solução, um novo contato com a liderança, e eu achei super importante. Precisamos realmente ter essa tolerância, mas não deixar que isso seja direcionado a uma agressão ao nosso povo. E assim, eu acho que o cuidado de trazer para perto. Isso. Em que sentido? Assim, a gente estava voltando no comportamento, né? Eu acho até que se você tem um comportamento, se você teve realmente esse encontro transformador, eu volto até nisso, você pode trazer essas pessoas para perto. Porque você tem que mostrar, você pode mostrar Deus para essas pessoas pela sua vida, pelos milagres que vai ver na sua casa, no seu comportamento, no seu casamento, na educação dos seus filhos. Então eu acho que muitas vezes esse afastamento, ele é muito cômodo. Quando você pega o ateu ou qualquer outra religião e você o afasta de você por não pensar igual, né? Quando você tem, eu digo assim, essa legitimidade de dizer, não vem para perto, eu tenho um Deus que eu posso mostrar para você. Existe aí, sem fazer proselitismo filosófico, quer dizer, os que negam Deus reconhecem que tem Deus. Não, são a negação. O não é a negação do... Então, há implicitamente o reconhecimento de que existe o Deus, e eu nego Deus, ateu, não Deus. Eu ateu graças a Deus, né? Olha, dentro desses assuntos aqui, que na verdade eles se comunicam, né? Existe um entrelaçamento aqui entre esses temas. Na prova do Enem, na redação sobre a qual nós discutimos, os ouvintes estão encaminhando aqui os vários tópicos aqui, um deles exatamente que deu munição para o texto, fala sobre a intolerância religiosa. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. E apresenta aqui o número de denúncias por religião de 2011 a 2014. Aí não dá pra gente ler exatamente o índice, mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte: em primeiro lugar, realmente estão aqui as religiões afro-brasileiras com 75, não é 75%, mas é 75% do número de denúncias. No segundo lugar está a igreja evangélica. Segundo lugar está a fé evangélica, tem 58. Terceiro lugar estão os espíritas, com 27. Em quarto lugar, os católicos, com 22. Em quinto lugar estão os ateus, com 8. Então, dentro do tópico do ateus aqui, que nós estamos discutindo, segundo esse dado apresentado aqui, apenas 8 é o número de reclamações, de denúncias aqui apresentadas. Então, só para repetir para vocês terem uma ideia mais ampla, né? Religiões afro-brasileiras, 75, evangélicas 58, espírita 27, católica 22, ateus 8, seguido de judaica 6, islâmica 5 e outras que aí cabe um monte de coisa dentro de outras aqui, 15. Dá para entender que, embora existam pessoas como o Paulo aqui, que diz que o Paulo Edmar, que diz que foi discriminado por ser ateu, não é a grande maioria. A maioria continua sendo, segundo aqui os dados, estes que foram mencionados e que estão incluídos dentro dessa redação do Enem. Sim, pastor Luciano. A realidade, JR, é que a base do evangelho é a compreensão e muitas vezes você dá uma resposta diferenciada do que as outras religiões dão. Por exemplo, dificilmente um pastor que caminha segundo a palavra de Deus vai fazer com que a sua congregação vá à delegacia e preste queixa por isso ou por aquilo. Na verdade, ele vai usar o amor para tentar atrair aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que é por isso que a religião afro está lá na frente, porque as igrejas evangélicas não têm a tendência de ir para a delegacia, de prestar queixa a algumas coisas. Então, acho que é por isso, porque no nosso ponto de vista, eu acho que o cristianismo sempre foi, e segundo Jesus, sempre será o mais perseguido da face da terra. Agora, pois não, irmão Arodi. Culturalmente, quer dizer, entendendo, o que chamamos de religiões, existem religiões afro, sim, mas acontece que existe uma mistura com práticas de feitiçaria, porque se nós que somos cristãos, nós praticamos, Deus é amor, nós praticamos o amor. Então, o que ocorre?
A feitiçaria, inclusive, deseja um mal. Faz aquelas mandingas para o outro morrer, para o outro ficar cego, para o outro... Então, isso contraria totalmente a nossa cultura, ao nosso entendimento bíblico de amor. Por isso é que estas religiões, quer dizer, essa mistura de... Porque tem seita, tem religião, tem feitiçaria, tem uma série de coisas. E a fonte foi aí. 11h50, essa é a 93 FM. Conquistou meu coração. 93 FM. No Pará, minha gente, uma estudante foi eliminada do Enem depois de ser flagrada com um celular e um pacote de biscoito. Botou o biscoitinho ali, dentro dele um celular. Ela foi eliminada do exame e um boletim de ocorrência foi registrado. O INEP, voltamos a ele, disse que cabe à polícia proceder com as investigações e não confirmou se a estudante faz parte de algum esquema de tentativa de fraude, porque isso tem... Então, vão investigar, evidentemente, mas muitas vezes você tem um grupo, né? Um time, burlar regras, aliás, uma quadrilha, né? Ficou melhor. Burlar regras para se dar bem. Você conhece alguém que está sempre agindo assim? Como frear o impulso de querer sempre se dar bem, custe o que custar? O que nos orienta a Bíblia? Perguntamos a vocês, queridos debatedores, e aos nossos amados ouvintes. JR, essa é uma grande luta para quem quer viver o Evangelho na sua inteireza. Nós somos o tempo todo cercado de ofertas, de oportunidades para viver à margem ou em torno da lei ou desobedecendo frontalmente a lei. É muito comum em algumas comunidades práticas como uso clandestino de água, uso clandestino de energia elétrica, uso irregular de vários outros recursos. Essa é a realidade que nós convivemos diariamente. E chega em alguns momentos a ser assim motivo até de recriminação você querer andar segundo os princípios bíblicos de retidão, de obediência às leis, de acatamento ao ordenamento legal. Isso causa muitas vezes até constrangimento. E a minha palavra sobre isso é, por mais que seja a nossa cultura, nós temos que dizer não a essas práticas, temos que procurar andar segundo o que a Bíblia nos ensina acerca de integridade. Aqui nesse texto eu vejo aqui dois aspectos que são importantes se considerem. Primeiro, o descumprimento da regra, não entrar para fazer o exame com o celular. Isso é uma regra, digamos, para a execução do exame. Então, por causa disso, ela foi tirada. E um outro aspecto que seria, será que o fato de ela estar com o celular estaria integrada a alguma rede para cometer fraude, para passar resposta, essa coisa toda? Isso é uma outra questão. Por isso fala aqui em investigação, etc. Mas na realidade, isto, quer dizer, do ponto de vista imediato, é um fato de que uma pessoa, ela entrou, talvez que levou no próprio celular anotações, registros, etc., ou para se comunicar com alguém do lado de fora. Tudo bem. Então, não pode entrar, ela descumpriu a regra, foi retirada de lá e ponto. E quando a pessoa quer se dar bem de uma forma ou de outra, seja neste caso explícito, em tantos outros casos em que se quer levar vantagem sobre alguém, e às vezes são coisas básicas da vida, né? Uma fila é um lugar complicado muitas vezes quando você está com pressa, não é isso? Não ultrapassar pelo lado errado é complicado quando você está com pressa. Não colar numa prova é complicado quando você não estudou. E por aí, as pessoas vão dizendo, é só uma vezinha, não tem nada a ver, que tem isso aqui? Uma série de justificativas são apresentadas para, de alguma forma, dizer, olha, eu fiz, e quem não fez? E aí joga, não é nem para sua responsabilidade, acaba trazendo uma responsabilidade para os outros, o que de uma forma ou de outra não leva a pessoa a ponderar sobre o seu próprio erro. Na verdade diz assim, todos erram, eu também.
E fica ali tal do escondidinho. errar é humano, né? É o jeitinho. Isso remete à decadência do homem É. decaído. Eu me lembrei de um fato aqui, Joté, de uma pessoa lá na nossa igreja um tempo atrás, já tem alguns anos. Aí ela, conversando comigo, disse: ai, pastor, tava com o PVA atrasado, saí numa blitz, falei: Jesus, segue esse guarda, Jesus, segue esse guarda. Falei: irmão, tá arrependido se o guarda fosse um pastor? Crente também tá orando, sim. Você tá Revela entendendo? quem tá atrasado. Então, olha que coisa Revela quem tá maluca. atrasado. Entendeu? É uma coisa maluca, cara, que as pessoas não param pra pensar nem nas atitudes daquilo que eles estão fazendo. Quer dizer, falei: irmã, a senhora fez uma oração de feitiçaria, a senhora tá orando contra o irmão, que coisa maluca. A senhora não sabe nem quem é o guarda. Era melhor a senhora deixar o carro em casa ou pagar o IPVA. As pessoas sempre querem se dar bem em cima das outras. Isso Aí é complicado. eu lembro da historinha que o pastor Fanini contava. Meu Deus, da irmãzinha que fizeram um piquenique, mas ela era muito chata e tal, ela foi abandonada do piquenique. Aí o Fanini contava. E aí, um dia ele falou, ela reclamou, por que ela estava reclamando e tal, ele falou que não ia ao piquenique, ele perguntou: vem cá, você vai ser ao piquenique? Não, agora não quero, porque já orei para chover. Meu Deus do céu. 11h55, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes e debatedores. Perguntamos aos nossos queridos ouvintes se eles conhecem alguém assim que é uma bênção na igreja, mas em casa é péssimo. 84% deles afirmaram que conhecem. Muito obrigado, ouvinte, pela participação e pela palavra aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Gilton, obrigado, querido, um abraço, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, uma alegria, um abraço para a igreja de Jardim Santíssimo. Pastor Luciano, obrigado, querido, Deus abençoe. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, um beijo a todos. Maravilha. O pastor Jorge Trindade, dá o endereço da nossa igreja lá, pastor, por favor. Com muito prazer, JR, Rua Toropasso, número 47, esquina com a estrada Padre José. JR, um detalhe importante para se achar PIB de Irajá. É só dizer assim: onde é que fica aquela igreja verde? Olha, aquela igreja verde. O dia que mudarmos a cor, vai ficar perdido. Tá perdido, né? Olha, pastor, quem tá mandando um grande abraço pro senhor, quer encontrar com o senhor hoje lá é o Cris Durão. Ó, o Cris Durão, ó. Cris Durão, olha ele aí, ó. Vai estar abençoando a nossa vida o Cris Durão, também o Ministério Sarando a Terra Ferida. Olha o Ministério aí, ó. O meu desejo, não posso desejar, meu sonho. Ministério Sarando a Terra Ferida, o Cris Durão, e hoje também é dia de William Nascimento. Ouça a voz do céu clamar, que é tempo de temer, santificar-se ao Senhor. Pastorzão, vai ser uma bênção, hein, com o Cris Durão, o William Nascimento, o Ministério Sarando a Terra Ferida, a pregação da pastora Elaine Cruz, que é companheira nossa aqui do nosso debate 93, vai estar ministrando a palavra. Então vamos, a primeira igreja batista de Irajá, ali na rua Toropasso, número 47, a Igreja Verde, né, pastor? Igreja Verde. Igreja Verde. Da Padre José. Igreja Verde. O senhor leva um abraço lá pro pastor João Emílio, nosso amigão, e vai ser realmente uma grande bênção estarmos juntos lá também com a bênção do Senhor. Muito obrigado, pastora Adriana Félix, que liderou aí juntamente com o grupo Rebanhão a gravação do DVD dos 35 mesmo? 35. Parece que foi ontem, 35. Adriana. Parabéns, viu? Deus abençoe. Amém, obrigada pela tua presença, nos honrou muito, fiquei muito feliz de te ver lá cantando. Muito. Não sei se era do seu tempo, né? Era? Do meu tempo. Mas foi uma benção e realmente foi tudo muito lindo, graças a Deus, a gente tem muito a agradecer ao Senhor, enfim, foi muito bom. E muito obrigada mais uma vez por poder ser a menina da mesa. Tá Alegria, faltando mais menina aqui, tá? Tô achando. Sempre tem, essas meninas abençoadas. Irmão Haroldo, muito obrigado, Deus abençoe sempre, um ótimo dia. Bom dia, querido, não. Teremos sim todos um ótimo dia, ainda mais que hoje é um dia abençoado. Estaremos daqui a pouco lá na igreja do pastor para o nosso culto da 93. Mas hoje é um dia especial, sabe, JR? É um dia muito especial. Hoje é o dia do radialista. O radialista é uma dessas figuras, talvez
a mais importante nesse meio de comunicação que nós vivemos hoje, menos egoísta. Eu digo menos egoísta porque o rádio, normalmente, ele não exige muito do ouvinte. Você pode estar fazendo outras coisas e ouvindo o rádio. Então, veja, transfere para o radialista você imagina, ele vai falando, vai te dando as informações, vai apresentando o seu programa e você vai imaginando a cabeça do radialista. Você sintoniza com o radialista. As pessoas não atentam muito para esse detalhe. A televisão é egoísta. Você tem que ficar focado na televisão como meio de comunicação. O rádio não. Então, hoje é o dia do radialista. Nós queremos saudar a todos esses profissionais que têm tanta responsabilidade naquilo que passam para as pessoas. Porque todas as pessoas que ouvem o rádio estão muito conectadas não é só a voz, as entonações, ao conteúdo que está sendo transmitido, mas está conectado a todo um conjunto que faz com que a pessoa seja envolvida por aquela informação. Daí a grande responsabilidade de todos vocês, JR, dos nossos locutores e de todos aqueles que trabalham como radialistas. E você, naturalmente, terá uma palavra do outro lado agora para nós. O carinho aos nossos queridos colegas radialistas aqui da 93 FM, de outras emissoras que conosco comungam desse mesmo ministério. É uma homenagem que vai ser feita a todos eles agora. Em seguida, vou pedir o pastor Gilton, que é o nosso querido jornalista à mesa, que ore pelos radialistas também. E pedir a você, ouvinte, que nos acompanha, que também interceda por nós. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, em especial hoje aqui para Janete, para suas filhas Gabriele e Graziele, estiveram aqui no nosso estúdio, já foram embora, trouxeram aqui um carinho, um mimo especial por esse dia, e nós queremos agradecer o carinho maravilhoso dos nossos queridos ouvintes. Na sequência, nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos orado todos os dias, e também vamos estar orando por esse grande culto que nós vamos ter hoje, com a graça de Deus, lá na Primeira Igreja Batista de Irajá. Segue então uma homenagem simples, singela, mas de coração a todos os radialistas, especialmente a você, ouvinte, razão da nossa existência. Existem encontros que mudam a nossa vida. Há algum tempo você ouviu a nossa voz. Pareceu um encontro casual, mas não foi. Escolhemos as melhores canções para você ouvir. Quisemos impressionar você, fazer os seus dias mais felizes e cheios de vida, estar com você se a lágrima chegar, chorar quietinho para não te incomodar, sofrer e vencer ao seu lado, no dia da festa, cantar parabéns, dizer por você o quanto você gosta dos seus amigos, levar você para um mega evento, contar as notícias do dia, orar com você e por você, compartilhar a mensagem mais poderosa do mundo, fazer pensar, debater, ouvir você falar. Para muitos, somos apenas uma voz. Nem sempre sabe quem somos. Acham que estamos sempre bem, que não temos problemas ou dores. Sofremos sim, mas fazemos de tudo para você não perceber. Caminhamos ao seu lado e você ao nosso. Confessamos, sem você não haveria tanta graça. Você não tem ideia o quanto importa para nós. Saber que você nos ouve desperta uma alegria imensa. Obrigado por nos convidar para viver muito da sua vida, para acompanhar a sua história e ao longo de toda a trajetória ver o quanto Deus com a gente sempre está. Vamos seguir nossos caminhos mais juntos. Temos muito a conhecer um do outro. O tempo passa, mas não passa o nosso louvor a Deus. Foi Ele quem nos permitiu aqui chegar e Ele mesmo nos levará. Juntos veremos grandes mudanças. Temos fé, esperança e amor. Amor a Deus, amor a você. Quem somos? Somos apenas uma voz. Homenagem da 93 FM ao Dia do Radialista.
Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por tuas bênçãos e por tua misericórdia que se revela a cada dia em nossas vidas. Ó Deus, nós pedimos agora que o Senhor esteja com cada ouvinte da rádio, que o Senhor esteja abençoando, que o teu Santo Espírito esteja ministrando a cura, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja restaurando e consolando os corações. Colocamos agora, ó Deus, nas tuas santas mãos os radialistas, aqueles homens e mulheres que se dedicam a este ministério tão importante e tão necessário. Igualmente, ó Deus, colocamos em tuas mãos a programação da rádio de hoje, o culto que será realizado em teu louvor para pregação do Evangelho, para que vidas se acheguem a Jesus, que o teu Santo Espírito presida, que o teu Santo Espírito cuide de tudo. Nós oramos, colocando em tuas santas mãos, cada um de nós, pedindo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.